Temos aqui a presença do Lorival Santana, que é jornalista do Estadão e da CBN, cobriu guerras e conflitos e outros conflitos em 70 países e também foi correspondente do Estadão em Londres. Temos a Patrícia Campos Melo, que é repórter especial da Folha de São Paulo, tem diversos prêmios e esteve várias vezes acompanhando conflitos na Síria, Iraque, Turquia, Líbia, Líbano e Quênia. A nossa dinâmica aqui já é uma dinâmica tradicional. A Patrícia já pediu aqui, né, aquela coisa de redação, correria. Ela tem uma matéria para fazer e precisa sair daqui às 17 horas, é isso, né, Patrícia? Então, eu vou abrir com a fala da Patrícia e depois teremos a fala do Lorival e no final a gente abre aí para as perguntas e eventuais dúvidas. É isso. Muito obrigado. Dá para me ouvir? Não. Não? Alô, alô? Você está me ouvindo? Não, né? Bom, queria primeiro agradecer. Uma honra estar aqui do lado do Lorival, uma honra o convite do professor André. Já vim aqui uma vez no Mackenzie falar, adorei. Então, obrigada aí pela paciência de vocês, por estarem aqui no público. E peço desculpa mais uma vez, mas eu estou fechando uma matéria meio cabeluda hoje, então tenho que sair correndo aqui às 5 horas da tarde. Então, eu vou começar a falar em relação à cobertura de conflitos. Eu, na verdade, gostaria de falar de uma cobertura específica que virou um livro, que foi um casal que eu conheci no norte da Síria, que é... Alô? Um casal sensacional que eu tive a sorte de conhecer no norte da Síria e que eles se transformaram num livro que chama Lua de Mel em Kobani. Eles são um casal que passou a lua de mel na Kobani, cercada pelo Estado Islâmico. Então, eu comecei esse tipo de cobertura muito depois que o Lorival, quando eu fui correspondente do Estadão em Washington. Eu fiquei lá 4 anos e meio e a primeira vez que fiz uma cobertura de conflito foi no Afeganistão. Eu fui embedded com as tropas americanas, que é quando você vai embutida com soldados, você participa das missões, você dorme no alojamento, que é uma cobertura... Eu acho que é muito interessante porque você chega muito no front, mas é muito parcial, porque você só vê um lado do conflito, né? Você só está ali ouvindo um lugar. Então, tanto que nessa cobertura eu depois fiquei com os civis afegãos. Mas tudo isso só para contar como é que eu meio que comecei nisso, né? E, na verdade, antes disso, eu tinha coberto os ataques de 11 de setembro em Nova York, porque eu fazia mestrado lá, justamente quando teve o ataque terrorista. Então, eu acabei cobrindo aí para um monte de gente. E também, quando eu estava nos Estados Unidos, fui 2 vezes para a prisão de Guantánamo, que também é uma experiência interessante. Tem aqui umas... Espera aí, gente, deixa eu ver, estou meio lesada aqui. Não está indo para frente. Essas fotos aqui são do Afeganistão, mas eu queria... Queria contar... Primeiro, isso. Esse casal aí no meio é o Barzan e a Rauschen. Essa foto eles tiraram com soldados curdos no norte da Síria. Nossa, obrigada. Revolucionou a minha vida. Consegui mexer no PowerPoint. E essa foto eles tiraram no meio do cerco do Estado Islâmico, a Kobani, que foi, eles gostam de dizer ali que foi uma espécie de Stalingrado dos curdos da Guerra da Síria, né? Porque foi depois desse cerco que os Estados Unidos entraram com mais força no combate aí contra o Estado Islâmico, apoiando os curdos. E eu conheci, em 2015, não sei se vocês lembram daquela foto, vocês devem lembrar, de um menininho que chamava Alan Kurdi, que morreu afogado com uma camisetinha vermelha numa praia. Aquele menininho, antes dele já tinham morrido supostamente centenas, milhares de Alan Kurdis. Mas parece que aquela foto foi uma foto que levou todo mundo a finalmente se dar conta da crise dos refugiados, da gravidade. E eu também, com aquela foto, eu vinha fazendo matéria sobre refugiados no Brasil. A gente
teve muitos haitianos, temos alguns sírios, agora muitos venezuelanos. E com aquela foto eu comecei a me fazer uma pergunta, pensar o seguinte: o que leva uma família a colocar o seu filhinho de 3 anos de idade, na verdade era ele e o irmão era um pouco mais velho, dentro de sabendo que são enormes as chances de todo mundo morrer afogado? De que inferno essas pessoas estão saindo? E a ideia disso foi, eu quero ver como é a vida na cidade de onde eles vieram. E a cidade de onde eles vieram é Kobani, que é uma cidade no norte da Síria, na área curda. Então, eu planejei a minha viagem, eu tinha ido primeiro para... A ideia da pauta era essa, né? Eu tinha ido primeiro para a Turquia fazer uma outra matéria, só que quando eu estava na Turquia, todo o meu planejamento, que eu tinha ali, a gente chama de fixer, né? Que é uma pessoa que... Ele é muito mais que um fixer, ele é um jornalista do local que te ajuda em tudo. Ele é um termômetro político, um termômetro, não só um tradutor, como te dá meio que a real ali do lugar. E eu tinha uma pessoa que ia fazer tudo isso comigo e a pessoa me deu cano, em cima da hora. Então eu fiquei literalmente na roubada e saí desesperada, falei assim, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu estou com uma passagem para o Iraque, para o norte do Iraque, Erbil, eu vou atravessar para a Síria e eu preciso de alguém para me ajudar em Kobani, não sei o quê. Eu saí perguntando, aí eles falaram assim, a gente conhece esse cara aqui, que é sírio, Barzan, ele é de Kobani, ele é da cidade, etc. Aí eu falei com ele por telefone, falei, oi, tudo bem? Foi, assim, 5 minutos, beleza. Então, assim, eu não conhecia ele, não tinha a menor ideia, não tinha nada, assim. E aí, eu cheguei, fui para Erbil, naquela época, hoje também ainda é mais fácil de entrar no norte da Síria, você entrando pela fronteira do Iraque com a Síria. Então, como é que é essa travessia? Na época, Mossul ainda era dominado pelo Estado Islâmico, então você tinha que dar uma volta, você pegava um táxi, um motorista, para chegar até a fronteira, numa cidade que chama Faish Kabur, e aí você pega um barquinho assim de alumínio e atravessa o rio Tigre. E com isso você entra dentro da Síria. Para entrar você tem que arrumar umas autorizações das milícias, você entra literalmente, é ilegal, né, porque você não está com um visto do governo sírio. Mas é assim que você entra. E aí eu cruzei ali o rio Tigre. É interessante que quando você cruza o rio, é um barco com um monte de gente com mantimentos, tem bolacha, arroz, porque na Síria não tinha, faltava muita coisa, né? Então eles tinham que conseguir essas autorizações para ir voltar do Iraque e trazer comida, trazer essas coisas. E aí eu atravessei para encontrar o tal do Barzan, que ia me ajudar a ir até Kobani. Aí quando eu cheguei, no momento que eu cheguei, eu já vi isso aqui, eu pensei assim, isso aqui vai ser totalmente diferente do que eu achei que eu ia encontrar aqui. Ele estava encostado num carro, que era um Hyundai, todo ferrado, assim como muitos carros da Síria, né? Buraco de bala, etc. O carro bem sujo. Ele tinha uma cara assim de galã latino. Dentro do carro tinha uma mulher, que era uma mulher muito branca, muito pálida, com um gato no colo, em cima de um jornal. E no meio, entre os dois bancos da frente, tinha 2 Kalashnikov e uma garrafa térmica de café. Aí eu me apresentei, ele se apresentou, e aí de lá a gente pegou o carro para ir até Kobani, que não é muito longe, mas por causa dos checkpoints demorava muito, eram muitas horas. E no meio dessa viagem eles começaram a me contar a história deles. Eu estava indo, na verdade, buscando a história do Alan Kurdi, mas a Rauschen e Barzan começaram a me contar como é que eles eram os 2 refugiados e se apaixonaram pela internet. Deixa eu só, vou mostrando aqui um pouco isso aqui. Essa é a Rauschen, esse é o Barzan. Da primeira vez que eu fui para a casa deles, essa é a mãe deles, é um irmão. E essa foi a matéria que eu fiz na época, né, que depois eu voltei para lá para expandir e fazer um livro. E a história deles era a seguinte: o Barzan, ele morava na Turquia, ele estava refugiado porque tinham prendido alguns irmãos dele. Eles eram ativistas curdos que lutavam contra o governo do Assad. Eles queriam uma nação independente no norte da Síria. E a Rauschen, ela estudava Direito na Universidade de Alepo. A mãe dela era russa e o pai era sírio. Isso era muito comum na Síria, porque você tinha um intercâmbio muito grande com a então União Soviética, né? Então, muitos sírios iam estudar na União Soviética. Só que naquela época, como a Rússia, naquela época e até hoje, apoiava o governo sírio,
o Assad, eles eram vistos como colaboracionistas. Então, na universidade dela, na Universidade de Alepo, eles tinham matado 2 amigas dela, uma facção de extremistas sunitas, no meio da universidade. Então, a mãe dela ficou com medo e mandou ela para a Rússia. Então, ela estava morando na Rússia com a avó, trabalhava num call center, e ele estava fazendo ativismo curdo de Istambul, organizando ali. E aí eles se conheceram pelo Facebook, porque ele tinha um programa na TV curda, e aí ela viu e fez um comentário, achou ele super interessante, ele falou alguma coisa em defesa das mulheres, e aí eles começaram a se falar pelo Facebook, daí eles começaram dali a falar pelo Skype, depois pelo Viber, e ficaram falando, e falaram assim, a gente quer se conhecer. Eles foram se conhecer pela primeira vez no aeroporto de Istambul, se apaixonaram e resolveram se casar. Aí, bom, eles tinham que decidir onde eles iam morar. E, naquela época, coincidiu com uma fase de que o Bashar al-Assad ele teve que concentrar as tropas do regime sírio mais para o sul do país, onde ele estava mais ameaçado, e o norte ficou meio ali aberto, né? E foi nesse vácuo que os curdos tentaram e foram ali criando uma região autônoma, criaram as milícias, foram criando divisões de governo. Então, os dois pensaram assim, olha, então vamos para Kobani, que era a cidade do Barzan, a cidade da família dele, e vamos ajudar o nosso país, vai ser o nosso país, a gente vai conseguir finalmente ter um país, etc. Vamos construir isso. Os irmãos deles, alguns estavam no YPG, que é a milícia ali curda, e resolveram voltar. Ele pediu a mão dela para os pais dela pelo Skype, aí eles foram voltar. Bom, quando eles estavam no processo de atravessar ali, de sair de Istambul, ir para Gaziantep, para conseguir atravessar por uma cidade chamada Suruts, o Estado Islâmico estava se aproximando, e aí o Estado Islâmico invadiu a cidade, fechou o cerco. E tinha muita gente da família do Barzan lá dentro, tinha irmãos dele lutando, e eles resolveram entrar. Eu falei assim, a gente vai registrar, porque todos os jornalistas tinham saído dali, porque estava muito perigoso, não tinha sobrado jornalista. Então, eles ficaram nesse cerco do Estado Islâmico, que morreram 3.000 pessoas, é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes. Eles passaram, literalmente, a lua de mel deles nesse cerco, documentando todas as violações que estavam acontecendo lá dentro. Que foi um trabalho super importante, porque não tinha ninguém lá dentro. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é uma paisagem muito comum no norte da Síria, que como eles não tinham um exército constituído, as famílias todas tinham um filho, uma filha ou 2 que eles davam ali para as milícias, né, para a milícia feminina, YPG ou YPG. E esses são os mártires, né, que são os que iam morrendo. Isso é Kobani. Kobani, na verdade, a cidade acabou de ser destruída pelos americanos, porque teve a invasão do Estado Islâmico e eles vinham com tanques, até tanques, porque eles tinham roubado muita coisa do Iraque, né, quando eles invadiram Mossul, principalmente, o exército iraquiano saiu correndo, literalmente, e eles conseguiram se apossar de bastante equipamento e armamento americano. Então, eles chegaram muito bem equipados contra os curdos que estavam lascados, né? Eles tinham ali uns Kalashnikov velho, até que os Estados Unidos começou a ajudar eles. Então, primeiro o Estado Islâmico entrou e já começou a destruir a cidade. Depois os americanos, para salvar e para expulsar o Estado Islâmico, começaram a fazer bombardeio aéreo. Então a cidade parece Dresden na Segunda Guerra Mundial, assim, aqueles cenários. Eu vou mostrar, acho que tem uma foto aqui em algum lugar, como é que ficou. Esses são os avós do Alan Kurdi, porque afinal eu fui para encontrá-los e encontrei, né? Fui para lá. O Barzan não conhecia eles, mas conhecia um primo deles, etc. Então eu fui na casa deles falar com eles e foi muito foi muito difícil, porque eles começaram a mostrar o avô, né? Primeiro ele mostrou onde era a barbearia, onde trabalhava o pai do Alan Kurdi. Falou, olha, ele aqui trabalhava de barbeiro antes de ir para a Turquia para tentar ir para a Europa, né? E a tal da barbearia estava inteira destruída por um morteiro. Aí ele foi mostrar o quartinho com os bichinhos de pelúcia dos meninos, e aí ele começou a contar que ele quase tinha morrido 2 vezes. Uma vez com um homem-bomba no mercado, em Kobani, e outra vez num morteiro do Estado Islâmico, mas que ele estava vivo. E os netos e a filha dele, que tinham tentado escapar, estavam mortos. A gente não tem opção, ele falava. Então, era muito um resumo dessas pessoas que estavam tentando sair dali.
Essas são algumas delas. Isso aqui, por exemplo, Kobani teve que construir um cemitério novo, porque não cabiam as pessoas, né? Começou a morrer tanta gente numa cidade muito pequena, e esse era o cemitério novo. Isso aqui você via, por exemplo, era muito típico de bombardeio aéreo, né? Que cai assim, parece um... fica bem assim. Isso é Kobani também. Esse era o hospital deles em Kobani. Esse é o Barzenhausen. Isso é uma... dá para ver. Essa é a cidade. Isso é o que sobrou da cidade. Então, todo lugar que você olhava, a cidade ficou assim. Isso aqui, antes disso, um pouco antes dessa viagem aí que eu conheci o Barzenhausen, eu fui com o Fábio Braga para o norte do Iraque. Porque o Estado Islâmico ele teve reverberações diversas em vários países da região. E uma delas foi que eles perseguiam uma minoria étnica, uma minoria religiosa, que são os yazidis. Então, você tinha vários campos de refugiados no norte do Iraque que estavam cheios de mulheres que eram escravas sexuais. Yazidis tinham sido capturadas pelo Estado Islâmico, e algumas delas tinham sido resgatadas, outras tinham conseguido fugir. Então, a gente foi até lá. Isso aqui era um lugar onde estava o Estado Islâmico, para conversar com essas mulheres, né? Porque eram histórias absolutamente horrorosas. Acho que vocês já acompanharam. Eles faziam literalmente um mercado de mulheres para vender e dar para os combatentes ali de presente. Esse era um dos campos, campo de Sharia, que tinha várias dessas mulheres e várias famílias, que todas saíram de uma região que chama Sinjar. E um ano depois, eu voltei para a Síria, menos de um ano depois, para aprofundar a pesquisa, para falar mais com todo mundo que tinha estado ali durante a ocupação do Estado Islâmico, né? E também com amigos do Barzenhausen. E aí a gente voltou para lá. Eles conseguiram expulsar o Estado Islâmico alguns meses depois, né, da ocupação. Mas a gente teve uma experiência que mostrou muito como essas guerras acabam, mas não acabam, né? Mesmo depois deles expulsarem os extremistas, por exemplo, a gente foi numa cidade perto que chamava Tal Abyad, e 2 dias antes você tinha tido 4 homens-bomba que se explodiram e mataram 30 pessoas. Isso era o lugar onde tinha acontecido, né? Isso, sangue, sei lá. E aí tinha uma mensagem do Estado Islâmico no chão que dizia o seguinte: a partir desse momento, todas as execuções só podem ser compartilhadas nas redes sociais com expressa autorização do escritório de mídia do Estado Islâmico. Eles tinham toda essa organização, né? Isso aqui foi quando eu fui... isso aqui também foi um pouco antes, uma viagem anterior. Era muito impressionante como é que funcionava esse mercado de vender a travessia para os refugiados, né? A cidade de Izmir, na Turquia, era um centro dos coiotes, os traficantes de pessoas. Então, você ia no centro da cidade, tinha um lugar que parecia como se fosse uma 25 de março, e o que mais tinha era salva-vidas. E de criança, de adulto, porque eles estavam ali vendendo um monte de salva-vidas para os refugiados. E alguns desses salva-vidas eram falsificados. Você teve casos de gente que afundou porque tinha papelão dentro. Você vê até onde vai a ganância humana. Isso aqui era também uma parte do cemitério em Izmir, que eles tiveram que abrir uma parte nova, que chamava Cemitério dos Afogados. Como morria muita gente afogada, eles não conseguiam identificar essas pessoas, porque as pessoas apareciam na praia, né? Voltavam com as marés, ninguém nunca vinha reivindicar o corpo, não tinha parente, todo mundo estava ou na Síria ou no Iraque, e aí eles foram criando um banco de DNA e enterrando as pessoas só com os números. O imã que fazia o ritual fúnebre, ele falou que a coisa que mais acontecia é ele fazer todas as orações ali para ninguém, porque não vinha ninguém. Isso aqui, também, assim, também ficando no tema dos refugiados, foi uma outra viagem. Até eu vim aqui no Mackenzie e falei com o André Leon, que é um fotógrafo que passou muito tempo na Líbia, conhece muito da Líbia. E a gente fez essa viagem. A ideia dessa viagem era... todo mundo focou muito nesse caminho dos refugiados que saíam do Iraque e da Síria para cruzar para a Europa. E você tinha essa outra rota, que eram os refugiados que estavam saindo da África subsaariana, tentando ir para a Europa, ali via Líbia, né?
E tinha uma discussão, ainda tem essa discussão dos europeus, de dizer, olha, esse pessoal que quer aplicar para refúgio, eles têm que ficar esperando na Líbia, em vez de vir até aqui. E eles ficam lá nos abrigos, confortavelmente abrigados, e os abrigos eram isso aqui, eram salas com 400, várias salas que tinha 2 banheiros para 400 pessoas, uma situação inimaginável. E, além disso, a Líbia tinha vários focos de batalha ali do Estado Islâmico. Por exemplo, isso aqui foi um fronte que a gente foi em Sirte, que é uma cidade que ainda tinha uma batalha entre as milícias de Misrata, que são milícias ali da Líbia, contra o Estado Islâmico. Essas fotos são do André. Então, a gente foi fazer essa cobertura. Depois eu tenho uma outra, não sei se interessaria para vocês, sobre ebola em Serra Leoa. Não é exatamente conflito, mas foram 2 coberturas que eu fiz da epidemia de ebola. Não sei se eu falo ou se foge do tema. Vocês querem? Tá. Bom, as fotos são do Avener. Isso aqui foi em 2014, teve a maior epidemia de ebola da história, morreram mais de 13 mil pessoas, principalmente em Serra Leoa, Guiné e Libéria. E a gente foi para Serra Leoa, principalmente para conseguir ir até o primeiro hospital que o Médicos Sem Fronteiras fez, um hospital no meio da selva, quando ficou muito ruim a epidemia. Isso aqui é no aeroporto de Serra Leoa, isso é Freetown, em Serra Leoa. E aí a gente fez a matéria, principalmente, imagina um país que passou por 12 anos, mais ou menos 12 anos de guerra civil, e de repente tem uma epidemia. Um país que você já tinha assim, 0 sistema de saúde, era tudo muito precário. Então, por exemplo, no hospital público, que era o que mais tratava os pacientes de ebola, os médicos, as enfermeiras morriam que nem mosca, porque as luvas, eles não tinham luva para todo mundo. Era uma coisa muito de precariedade, né? Tinha, por exemplo, esse médico que virou um herói, que ele tinha tratado mais de 100 pessoas, ele era um virologista, especialista em febres hemorrágicas, e ele também morreu nesse hospital, também contaminado. Essa era a visão dos hospitais, em geral. As pessoas tinham muito medo de entrar num hospital, porque, como pouca gente sobrevivia ao ebola, quando você chegava, a população começava a pensar, bom, você entra no hospital, você morre. Então, eles pegavam e mantinham os parentes com eles, em casa. E aí, eles acabavam de contaminar a família inteira. Mas, assim, hospital, para outras doenças, ninguém ia, porque as pessoas morriam de medo. Isso aqui foi quando a gente estava indo para o hospital que ficava bem mesmo no meio da selva, do Médicos Sem Fronteiras, que foi... Assim, essas coberturas todas são tudo que pode dar errado, o que devia dar certo também dá errado. Então, aqui nosso carro atolou, o caminhão da ONU que veio puxar a gente também atolou, o outro caminhão também atolou, basicamente tinha 5 caminhões e a gente atolados, tentando chegar. Isso aqui é o Hospital dos Médicos Sem Fronteiras, em Kailahun, que era a cidade onde tinha a maior incidência, né? E esses são muito heróis. Eles são os higienistas, os caras que entravam nas áreas de isolamento total para limpar. O ebola, quando você já está no estágio grave, você começa a ter hemorragia por todos os orifícios do corpo, vomitar e ter diarreia. Então, você tinha esses higienistas que entravam no lugar para limpar, uma coisa que era muito infectante. E aí, na hora de entrar, eles tinham todo um ritual. Como é que você coloca o equipamento de proteção? Sempre tinha que ser em 2, na frente do espelho, porque não podia ter uma brecha. Tinha também uma técnica, como é que você tira o equipamento também para não se contaminar. Tudo, por exemplo, o prontuário, o prontuário nunca saía de lá de dentro. Eles gritavam, paciente tal. Comida também, eles tinham que botar num lugar ali intermediário, como eles estão fazendo aqui. Os pacientes, era muito calor, né? Estava na época de chuvas, era em agosto. Então, dentro das tendas, né, que eles faziam, onde estavam os pacientes que estavam muito mal, era um calor insano. Então, os pacientes começavam a melhorar, que eram os poucos que iam sobreviver, eles ficavam fora das tendas, ainda na área de isolamento total. Mas a gente conseguia entrevistar, conversar com essas pessoas ali de fora. A gente estava fora ali, a 1 metro, tinha que manter 1 metro de distância.
Não sei, acho que eu vou abrir para perguntas. O que vocês acham? Vocês têm perguntas? Só para falar, e depois eu voltei em 2015 de novo, já estava, a epidemia estava mais controlada, mas ainda estava rolando. E foi interessante porque a cobertura é muito ruim, porque assim, normalmente quando você vai para esses lugares, o que você quer fazer? Você quer conhecer as pessoas, você quer ir na casa das pessoas, você quer comer nos mercados que as pessoas vão, e nessa cobertura de ebola tudo era muito restrito, porque você não podia encostar em ninguém, então era muito ruim, né? Você não conseguia ganhar proximidade das pessoas. Então, depois, quando eu voltei em 2015, que a epidemia já estava mais controlada, foi muito mais legal, porque eu fiquei na casa das pessoas, deu para circular bem mais, foi uma experiência diferente. Eu abro para perguntas? Como eu faço? Ver se as pessoas têm perguntas, como é que a gente faz? Tá. Não sei se vocês têm perguntas. Depois, bom. E outra coisa que eu acho que eu não vou, senão vai ficar muito comprido, que é sobre esse último projeto que a gente fez, que chama Mundo de Muros, que a gente foi para um grupo da Folha, assim, encabeçado por mim e pelo Lalo de Almeida, para 4 continentes para retratar muros do mundo. Então, a gente foi desde Somália, Quênia, Israel, Palestina, Estados Unidos, México, até muros no Brasil, muros socioeconômicos. A gente fez uma matéria super legal numa comunidade em Cubatão, que é isolada do mundo ali por um muro na rodovia dos imigrantes. Depois, se vocês quiserem, isso tá online, não vai dar para eu passar, porque senão não vai dar tempo. Então, queria saber se alguém tem perguntas. Oi, Patrícia, meu nome é Vinícius. Eu queria que você contasse para a gente, você já passou por situações muito ameaçadoras, mas recentemente uma cobertura, um furo seu, diferente disso, né, da relação do Caixa 2 e das mensagens do WhatsApp, também te rendeu muitas ameaças. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse furo e das consequências, também comparando aí com essas ameaças. Estava explicando que eu não posso falar muito sobre esse assunto. Porque, basicamente, o presidente da República está me processando ainda, então não é uma coisa muito confortável. Mas eu vou só dizer que, bom, depois daquela primeira matéria que deu muito problema, a primeira matéria deu uma reação que assim, a gente não esperava. A gente sabe que hoje em dia você ter milícias digitais é uma coisa super comum, né? É uma coisa de estratégia, de desinformação, e que isso envolve ameaças, assim, vira e mexe. Você tem, principalmente com mulheres, você vê muito isso, Miriam Leitão, entendeu? Ser xingado em redes sociais hoje é uma coisa absolutamente, infelizmente, normal, né? Agora, quando essas ameaças migram para o mundo real, isso começa a ficar um pouco mais preocupante, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a receber telefonemas, eles começaram a falar do meu filho, eles começaram a mandar nos grupos de apoiadores do Bolsonaro o endereço, datas de todos os eventos que eu ia fazer e mandar as pessoas irem lá. Eles hackearam meu telefone. Aí começaram a rolar umas fake news que rolam até hoje, de fotos de pessoas que não sou eu e que eles colocavam que era eu, ou fotos minhas com o Bolsonaro dizendo que eu tinha sido condenada a pagar R$200 mil, ou gente que arrumou o número da minha conta bancária. Então, assim, isso não tem fim. Eu acho que um pouco disso a gente vai ter que aprender a viver com isso, e eu acho que críticas contra o nosso trabalho são todas válidas. Agora, o que eu acho que está acontecendo é uma tentativa clara de intimidação das pessoas, né? Depois disso, eu publiquei 6 matérias sobre o mesmo assunto. Toda vez que eu publiquei matérias, eu tive algum tipo de ameaça. Não foi nada tão grave quanto a primeira, que chegou num ponto que o jornal botou uma pessoa para ficar andando comigo ali, não era bem um guarda-costas, era meio um motorista ali, Tabajara, guarda-costas Tabajara. Mas só para... Porque eu não acho que as pessoas vão fazer nada, mas você não sabe se vai ter um maluco que joga uma garrafa na sua cabeça, né? Basicamente, eu não acho que... Mas, assim, todas as vezes eu fiz... Depois dessa matéria, a gente teve uma matéria com um ex-funcionário de uma das agências mostrando como eles faziam. Então, que eles compravam um monte de chips de telefone, como é que era o software que eles mandavam as mensagens, como eles faziam, com depoimentos, etc. Depois dessa matéria, eram 2 fake news com a minha cara.
Depois a gente fez uma matéria, agora em junho, que é um empresário espanhol contando como a empresa dele de marketing foi usada para mandar, que foi contratada por empresas para mandar coisas pró-Bolsonaro. De novo, um monte de mensagem. Eu acho que é um negócio, um dos desafios de hoje em dia a gente lidar com isso, com campanhas de desinformação e essa coisa de tentativa de intimidação pelas redes sociais. Eu acho que é super grave. As pessoas chamam isso de fake news, mas não é só fake news, é um pouco mais insidioso, né? Mas, sei lá, né? É a vida, eu continuo fazendo, eu não deixo de fazer nada. Eu fui cobrir a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, eu vou cobrir a viagem dele agora para os países árabes. A vida continua, mas é mais difícil. Tá. Só vou pedir para que a aluna se identifique, né? Diga o nome e a série. Oi, meu nome é Júlia e eu queria perguntar o que você podia falar sobre a recepção dos jornalistas internacionais nesses lugares sensíveis de guerra e de doença, se em algum momento você se sentiu culpada ou, sei lá, indesejada de estar nesse lugar, se as pessoas respondem às suas perguntas, se elas parecem receptivas a te ajudar na sua matéria. Isso. Essa pergunta é excelente. Eu me lembrei de uma cena quando eu fui cobrir a epidemia de Zika e os casos de microcefalia no Recife, que tinha um hospital no Recife que tinha várias mães com bebês com microcefalia e tinha uma multidão de jornalistas ali, uma coisa absolutamente invasiva, sabe assim? Parecia um monte de mosca varejeira. E eu sempre me incomodo, acho que o Lorival também deve sentir isso, de você abordar as pessoas nessa situação muito ruim. É aquela imagem do cara, repórter de TV, que vai na enchente e fala: e aí, você perdeu a casa, como você se sente? Tipo, né? Vai se ferrar. Então, assim, eu acho que a gente tem que abordar isso de uma forma muito, muito cuidadosa e não insistir de jeito nenhum, porque essas pessoas estão numa situação... No caso do Ebola, não tinha quase jornalista. Então, por exemplo, não tinha essa situação que eu acho grotesca, de um monte de mosca varejeira ali tentando falar fazer as pessoas falarem de suas tragédias, né? Então, ali não teve esse tipo de reação. Mas, em vários casos, eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem que tomar cuidado. São pessoas, né? Não são entrevistados, não são personagens, né? Como a gente fala. E, às vezes, a pessoa não está a fim de falar, né? O jeito que você vai abordar isso, por exemplo, de violência, uma matéria que eu fiz de vítimas de estupro na Índia. Gente, como é que você faz essa matéria, né? Como é que... Então, muitas vezes eu deixei de... Assim, inúmeras vezes, eu não falei com a pessoa porque eu senti que a pessoa não quer falar, né? Acho que isso é a preocupação número 1 que a gente deveria ter. Oi, tudo bem? Eu sou a Jorge de jornalismo e eu tenho uma pergunta. Falando de você, psicologicamente falando, como é que você lida com essa situação de encontrar pessoas nessas condições e como você aborda você mesmo, entendeu? Como é que você se coloca e como é que você se sente nessas situações? Se você quiser responder. Eu acho que o Lorival vai saber responder melhor sobre isso, afinal ele escreveu um livro sobre isso. Eu vou falar do meu... eu tenho sempre uma preocupação, assim, jornalista, a gente está de passagem, né? A gente vai num lugar desses, onde as pessoas estão vivendo ou uma crise humanitária, um conflito, e a gente vai conversar com eles, vai voltar para o conforto do nosso lar, para o ar-condicionado do carro, entendeu? Então, tudo isso, assim, essa coisa de você... ou duas coisas, ou de você falar que o jornalista é corajoso, é herói. O jornalista não é corajoso, não é herói, coisa nenhuma. Essas pessoas que moram lá, que são? Elas estão lá todo dia, elas vão no mercado para tomar uma bomba na cabeça. Então, assim, como eu sempre tenho isso em mente, eu tento ficar muito focada no que eu estou fazendo ali e nas pessoas, entendeu? Eu acho que é meio ofensivo você ou ficar... Assim, óbvio que a gente não controla muito, mas você ficar emocionado ou você chorar, eu acho ofensivo para as pessoas que estão lá e não têm opção de sair de lá. Então, é um negócio que eu me foco muito. Eu volto e fico mal. Sempre tem meio que uma ressaca após quando você vê umas coisas muito, muito tristes, seja aqui no Brasil, seja, por exemplo, quando eu fui cobrir os venezuelanos em Roraima no passado, quando saíram queimando as coisas deles.
Todas essas situações, eu acho que, óbvio, tem um impacto, mas eu sempre fico muito focada e tento segurar a onda de todos os jeitos, porque a gente está lá invadindo um território e numa posição privilegiada de que a gente tem a opção de ir embora, e as pessoas não têm a opção de ir embora. Meu nome é Ana e aqui, ó. Eu gostaria de saber se você tem alguma dica, alguma coisa para dar a quem quer trabalhar nesse meio. Eu tenho vontade de trabalhar com cobertura de conflitos, mas na parte de documentário. Então, se você puder dar uma dica, falar alguma coisa, como a gente pode se preparar, tanto na parte do conhecimento quanto psicologicamente, enfim. Mas o Lorival possa me ajudar nisso. Bom, a primeira coisa que eu acho que não existe... tem essa, eu sou correspondente de guerra. Eu acho que esse emprego não existe. Eu acho que o que existe é repórter. Você vai fazer a manifestação na Paulista, você vai fazer Zika, vai fazer venezuelano, né? Porque tem gente que fala, nossa, eu sou correspondente de guerra. Esse emprego não existe. Você vai no jornal, na revista, na TV, e a pessoa fala assim, desculpa, não existe. Então, assim, a primeira coisa é você ser repórter. Se você for repórter, você cobre qualquer coisa. Né? Obviamente que antes de você ir para um lugar desses, você vai primeiro ler muito, você vai ligar, conversar com as ONGs que estão lá, com diplomatas, com outros jornalistas, para ter uma pequena noção. Obviamente, sempre vai ser um recorte, né? Você vai pegar só um pedaço da história e você tem uma visão totalmente ocidentalizada, muitas vezes, né, do caso, né? Agora, eu acho que maior preparação, por exemplo, que eu acho, é cobrir cidades. É cobrir buraco de rua, Fundação Casa, essas coisas assim. Se você é repórter desse tipo, você cobre qualquer coisa. Eu acho que não tem muito essa... Talvez o Lorival discorde, mas essa é a minha opinião. Não sei se te ajudei muito. Mais uma aqui. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou Leonardo, curso de jornalismo. Eu tinha algumas dúvidas que, na verdade, convergem entre si, então acho que tudo bem. Você já foi chamada, por exemplo, como você mesmo disse, o Estado Islâmico ou outras organizações terroristas têm uma parte muito organizada de mídia e etc. E muitas vezes eles querem expor ao que eles acham ou pensam, a maioria das vezes, no caso, né? Você já foi chamada para conversar com algum líder ou para, tipo, em alguma cobertura, eles verem que tem alguma repórter aqui que está contando um lado e querem, sabe, te chamam como repórter? E no caso de apuração desses conflitos, por exemplo, você precisa entrar em contato com organizações não convencionais e, por exemplo, no caso da Síria, que você mesmo comentou, as milícias e etc. Como você se sente em relação a isso? Você já foi chamada e se isso entendeu, te perturba ideologicamente ou você tem alguma história sobre isso ou tem alguma ideia fixa em relação a isso? Eu acho que talvez o Lorival me corrija, pouquíssimos jornalistas conseguiram ou falar com o próprio líder do Estado Islâmico ou entrar, por exemplo, teve um jornalista alemão, isso é um negócio que quase ninguém conseguia. Então, eu acho que não tinha um movimento aí de outreach para os jornalistas por parte do Estado Islâmico, né? O que você teve um tempo era sequestro de jornalista, para eles ganharem dinheiro. Então, não, nunca fui. Eu uma vez entrevistei um combatente do Estado Islâmico que tinha acabado de ser capturado. Então, não foram eles. Assim, ele quis dar entrevista, ele disse que se sentia confortável, teve todo um processo ali de negociação, e eu conversei com ele. Em relação a milícias, sim, acho que, não sei, não tem gente boazinha, né? Então, sei lá, se você está no conflito lá no meio, alguém te deixou, na maioria das vezes, meio que alguém te deixou entrar ali, né? Não sei. Por exemplo, lá eu estava com as milícias curdas. Eu não estava com o exército do regime e não estava com o Estado Islâmico.
e não estava com a oposição democrática, né? É um tipo de cobertura com um tipo de viés. Se eu estivesse cobrindo uma coisa a partir de Damasco, ali onde tem o controle do regime, é outra coisa. Se eu tivesse com a oposição sunita em Idlib, é outra coisa, né? São vários vieses. Ou na Líbia também, eu estava com a milícia de Misrata, é um viés. Certamente, eles estão ali para matar e para morrer, né? Assim, acho que não tem ninguém é bonzinho ali. Vamos à última, porque primeiro que a Patrícia, né, precisa ir e daqui a pouco ainda temos a fala do Lorival, ok? Última pergunta. Eu sou a Karina, estudante de jornalismo. Eu gosto muito do seu trabalho, queria te parabenizar. E eu queria perguntar como foi a sua primeira cobertura internacional, como você se sentiu, como você se preparou para isso. Obrigada. Em primeiro lugar, eu lembro como foi a minha primeira cobertura da vida. Eu arrumei um estágio num jornal que chamava Jornal da Tarde, e aí a minha chefe na época falou assim, vai lá fazer uma matéria, porque tem esse parque aqui que não tem conservação, nananã. Aí eu fui lá, fiz a matéria, cheguei toda orgulhosa, mostrei a matéria para ela, ela sentou na minha frente e falou assim, você sabe o que é lead? Você viu que maravilhosa que era a matéria que eu entreguei. Então eu lembro que essa foi a minha primeira matéria da vida. Era uma matéria de parques, né? E aí era um parque que não tinha conservação, não estava cuidando, e daí eu cheguei toda, né? Estava no primeiro ano da ECA, cheguei com a matéria, mostrei a matéria para a editora, era a Kátia Perim, e ela olhou assim, toda paciente para minha cara, pensando, falando, você sabe o que é lead? E cobertura internacional, eu acho que foi... Ainda nessa época que eu trabalhava lá, eu cobria, depois de cobrir cidades, eu cobria saúde. Então, acho que eu fui cobrir uma conferência sobre AIDS na Alemanha. Acho que foi a primeira vez que eu viajei assim para fazer um trabalho. Mas quando eu estava no Estadão e cobria economia, eu viajava bastante assim para a Índia, para a China. Eu fui algumas vezes. Cheguei a escrever sobre isso. Então, acho que foram essas. Obrigada, gente. Ok. Bom, gente, como a Patrícia vai precisar ir, eu peço uma salva de palmas para ela e agradeço a participação. Obrigado, Patrícia. Eu vou colocar um áudio aqui para colocar a gente no clima da cobertura de guerra. Espera aí, só um pouquinho, tá? Tá bom. Estão ouvindo? Acho que... Deixa eu tentar aqui. Mas está nesse celular. Porque senão eu vou ter que baixar um... Mas não é desse aí. É 10. Precisamos de um microfone bom.
palavra sobre medo. Na Rádio Estadão ESPN, Estadão no Mundo, com Lourival Santana. Realmente, Lourival Santana no mundo. Ele está neste momento na Líbia, né, enviado especial do jornal Estado de São Paulo, colunista da Estadão ESPN. Lourival, bom dia para você aqui no horário brasileiro. E gostaria de saber, claro, todos nós gostaríamos de saber qual a situação de momento aí na Líbia. Bom dia para você, Leandro, aqui. Boa tarde, já 1h04. Eu estou em Bab el-Aziz, o complexo que pertencia ao Gaddafi, que foi tomado anteontem pelos rebeldes. E aqui ao lado está o complexo de Buslim, que ainda está nas mãos das forças do Gaddafi, e uma fumaça muito espessa está saindo de dentro do complexo. Lourival, agora, neste momento, como é que está o governo da Líbia? A Líbia tem governo? Ainda não. Ainda não. Tem aqui uns... Lourival, o que está acontecendo nesse momento aí? Os rebeldes estão se deslocando aqui, estão cruzando aqui a Baba. Está tudo bem. É o seguinte. A Baba é uma... Lourival, está muito perto de você esses tiros? Está tudo bem. Eles estão respondendo a um assédio aqui, porque como o Baba aqui é controlado pelos rebeldes, e São os rebeldes que estão disparando, Lourival? As forças do Gaddafi, elas reagem a esse assédio, atacando aqui Baba. Então os rebeldes agora estão mostrando seu poder de força, disparando de volta contra as forças do Gaddafi. Intenso tiroteio. Lourival, mas começou agora isso, quer dizer, você estava aí e a situação estava tranquila até agora há pouco. Aqui é um foco desse tipo de ação. Baba digamos, a base da qual os rebeldes lançam seu ataque sobre Buslim, que é o grande reduto ainda da resistência do Gaddafi. Lá em Buslim é o quartel-general, a Guarda Popular, que é um dos tentáculos que protegem ainda o regime. Então, é por isso que os rebeldes se concentram aqui e em Baba, que fica ao lado de Buslim, e há essas trocas de tiros. Lourival, agora que você está aí, nós estamos ouvindo esses tiros muito perto, né? A impressão que dá que o tiroteio está muito próximo a você. Você está em algum abrigo? Como é que você está fazendo para se proteger? Você usa capacete, usa colete, a prova de balas? Como é que você está nesse momento? Não, eu não estou de capacete nem de colete, e eu entrei num carro aqui para o vento para poder falar com vocês. Agora, Lourival, você, evidentemente, dá para ouvir que está tudo muito perto, né? Está muito perto de você aí nesse momento. E aí você vai se retirar desse local agora, é isso? Não, acho que não. É que agora toda essa área aqui está sob ataque. Então, às vezes você se movimentar não vale muito a pena. Eu preciso avaliar quando... Tá bom. Lourival, muito cuidado aí, Lourival, porque realmente esses tiros de hoje, a gente tem ouvido sistematicamente nas conversas com você em tiros ao fundo, mas hoje como esses, eu nunca tinha ouvido. Toma cuidado aí, Lourival, e você, enfim, a gente espera aqui amanhã no Estadão no Ar. Tá bom, bom trabalho aí. Até mais. Então, nesse momento, né, por que eu estava calmo? Né, porque eu tinha dois objetivos. Primeiro, explicar para a minha audiência o que estava acontecendo. Aquele momento de falar na Rádio Estadão era um dos momentos importantes que justificavam tudo aquilo que eu estava vivendo, todo aquele investimento, todo aquele risco, né, de não voltar para casa, de não ver mais os meus filhos, só tinha sentido se eu fizesse o meu trabalho, né? Então, ser capaz de, naquele momento, dar conta e fazer o meu trabalho. E, em segundo lugar, eu estava focado num outro objetivo, que era acalmar a minha família.
que eu sabia que ia ouvir aquilo. Esse áudio acabou sendo mostrado nas TVs à noite, né? E então eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não queria que direcionasse a atenção para mim, que mantivesse o foco na história que eu estava cobrindo, né? E os objetivos, a clareza de objetivo é o primeiro passo que eu proponho para lidar com o medo, nesse meu livro, Minha Guerra contra o Medo. Você tendo clareza do seu objetivo, você se desloca desse mundo dramático, interno, em que a sua importância, os seus dramas, o seu medo são tão importantes, e você se foca em algo que vai te... obrigado, Trigo. Que vai, então, te manter no mundo real, no mundo objetivo, que é o mundo da reportagem, né? Então, eu digo que a guerra serviu para mim como uma espécie de meditação, assim, que foi a capacidade, fui desenvolvendo, aprendendo a ficar no presente, viver o presente, e não arrastado para o passado, para o futuro, onde moram as nossas emoções, entre elas o medo, né? Então, essa foi, no plano existencial, o grande atrativo da guerra para mim. Aqui eu estou em Gori, né, uma cidade na Geórgia, sob bombardeio russo. A Rússia estava tomando essa região da Geórgia, apoiando os ossétios que tinham declarado independência em 2008. E eu percebo que quando eu estou indo para a guerra é que eu sinto mais medo no avião, porque não tem a guerra, tem só o que eu imagino que eu vou encontrar, né? Não tem as tarefas da guerra. Esse sheik é o Sheik Mohammed Al-Mughrabi, que está bem no centro da foto. Ele hoje mora no Tatuapé, aqui em São Paulo. Mas nessa época, em 2006, no Líbano, Israel estava bombardeando o Líbano e ele era o único que ia para o sul. Israel estava bombardeando tudo que se movia. E eu estava no Vale do Beká, na fronteira com a Síria, e ele me deu uma carona. Ele ia levar o pão para a comunidade dele em Marjayum, no sul do Líbano. E na primeira hora, eram 2 horas de estrada. Na primeira, ainda tinha alguns carros circulando. A segunda eram redutos do Hezbollah. Israel estava bombardeando o Hezbollah. E aí só tínhamos nós na estrada. E a gente indo pela estrada que ia serpenteando nas encostas das montanhas do Líbano, e um avião começou a nos sobrevoar e a disparar pequenos mísseis na nossa frente, não para nos atingir, mas para reduzir a nossa marcha, provavelmente enquanto o piloto se comunicava com o comando para saber que carro era aquele, se era um carro do Hezbollah ou não. E o Sheik Mohammed Al-Mughrabi, que tem os olhos verdes, grandes assim, olhava para mim e falava assim: Allah sabe o que vai acontecer, nós vamos para o paraíso. E eu não acredito, não tenho esse recurso. Quando a gente chegou lá e foi conversar com a população de Marjayum, esse homem de barba é um padre ortodoxo, Philip, e ele fala inglês. Então ele serviu de intérprete para mim, para eu entrevistar a população, os dramas do pai e da mãe. Por que vocês resolveram ficar? Na guerra, sempre o drama, ficar ou ir embora. Muitos tinham partido para o norte, né? Então, eu queria entender como é essa decisão de ficar. Bem mais interessante isso, né? Eu não sei usar PC, Trigo. Eu sou um homem de Mac, então, quando isso acontece, o máximo que eu posso fazer é clicar nos Simpsons e a gente muda o tema. Obrigado, desculpa, hein? E ficar ou ir embora. Então, eles falavam, bom, Israel está bombardeando a estrada, então, ir embora para ficar acampado numa praça em Beirute, eu preferi ficar aqui, que era onde estava o bombardeio mais intenso. E aí eu fui para a casa do sheik, que era contígua à mesquita dele. Era porque Israel depois destruiu. Mas ficava ao lado de um bosque de onde o Hezbollah disparava os foguetes para Israel. A gente estava a 10 quilômetros da fronteira com Israel. E as janelas
da casa tinham todas caído junto com as suas esquadrias pelo impacto dos mísseis e das bombas. E naquela noite a gente obviamente não dormiu. E eu ouvia o avião decolar da base no norte de Israel, muito perto de onde eu estava, e dar a volta e vir bombardear onde eu estava. E sentia assim, eu imaginava o piloto gigante assim e eu uma formiga, né? E eu pensava, e eu ouvia, né, os mísseis, eles são como uma máquina de costura elétrica, assim, tuf, 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 e a cada tuf, bum, né? E eu pensava, esse cara nem sabe que eu estou aqui, esse piloto. E se ele aperta o botão 1 segundo antes ou 1 segundo depois, isso vai definir se eu vou ver meus filhos de novo ou não. Eu sou um irresponsável, eu não devia estar aqui. Eu vou morrer essa noite. Só que era o mesmo bombardeio do dia da véspera e o mesmo bombardeio do dia seguinte. É que à noite os sentimentos, as emoções crescem e você não tem a realidade da guerra para contrabalançar, né? Sua atenção fica muito dirigida para o seu mundo interno, seu mundo subjetivo, suas emoções. E eu fiz uma matéria bem onomatopaica, assim como igual eu fiz agora com vocês sobre a máquina de costura e tal, como que é o barulho, porque era para mostrar como é estar sob o bombardeio, como você se sente e eu queria saber politicamente, isso aqui não é da Patrícia não, né? Não. Se os libaneses que estavam ali culpavam o Hezbollah, que havia provocado aquela guerra ao sequestrar e matar soldados israelenses, ou Israel, que estava efetivamente destruindo o Líbano. Essa é a cena da tomada de Trípoli, do áudio que vocês ouviram. Eu entrando na rádio em Gori, na Geórgia, sob o bombardeio russo. No 11 de setembro de 2001, eu fui para Israel e de lá para o Paquistão para ver, para cobrir. A Patrícia estava em Nova York, né? Eu fui para o Paquistão para ver quem é esse povo que fez aquilo das Torres Gêmeas e tal, e que justificava e considerava aquilo correto e baseado na religião. Então eu fui tentando entender esse povo. Eu tive um fixer fabuloso, deixa eu ver, é esse homem de azul aqui no fundo, de bigode, Iqbal. E ele fez economia na Universidade de Cabul, é afegão, mas está baseado em Islamabad, no Paquistão. E o meu objetivo era entrar no Afeganistão e entrevistar os talibã. E a fronteira estava selada dos dois lados. Mas, conforme todos os dias a gente tentava entrar, não conseguia, por minha causa. Ele poderia entrar, mas eu não. Vocês sabem se essa água aqui, qual que é a minha água? Acho que é essa aqui, né? E aí, enquanto a gente tentava entrar, na fronteira, nós entrevistávamos as pessoas, como essas aqui, refugiados, afegãos, que diziam, eu quero me explodir na frente de um tanque americano para ir para o paraíso. Esse é o diretor da escola religiosa que formou os líderes talibã, falou do que ele considerava ser uma conspiração judaico-cristã contra o Islã, e daí essa reação da Al-Qaeda, justificando tudo isso e tal. E eu voltava fazendo perguntas para o Iqbal e anotações, e ele falou assim, pô, eu nunca tinha encontrado um jornalista que nem você, ocidental. Está parecendo que você está tentando entender mesmo esse povo. Porque normalmente eu percebo que os repórteres eles já fazem as perguntas assim, e depois os comentários que eles fazem na volta da viagem é que eles estão preparando um material que vai provar que esse povo daqui é ignorante, extremista. E você parece que está tentando entender. Você quer mesmo entrar no Afeganistão? Aí eu falei, claro, né? Aí ele falou, bom, então a gente vai viajar para o Baloquistão, que é uma outra... Obrigado, viu? Uma outra província, e a gente vai... lá tem uma família que deve um favor para a minha família. Minha família, meu tio foi governador lá,
e essa família é de grandes comerciantes que fazem comércio com o Talibã e tal. E aí a gente foi, também ficava tentando entrar todo dia, o chefe da guarda da fronteira não me deixava entrar, vendo que eu era estrangeiro. Aí, como a gente não conseguia de jeito nenhum, trouxeram mais comerciantes maiores e tal, mais próximos do Talibã, mais importantes. A gente não ia entrar. Aí o Iqbal, esse de bigode aí da esquerda, ele foi e entrou no carro junto com o chefe da guarda da fronteira. E quando eles saíram do carro, o chefe da guarda autorizou a minha entrada. E a gente entrou nesse jipe branco que está aí da esquerda. Eu não fiz nenhuma pergunta, fui direto entrevistar os Talibã. Os Talibã não se deixavam fotografar, eles alegavam motivos religiosos e tal. O Alcorão não permite a imagem de seres vivos. Mas essa foto foi durante a entrevista na cabana dos Talibã, na província de Kandahar. E só anos depois eu perguntei para o Iqbal, porque eu voltei para o Afeganistão várias vezes, e a gente trabalhou juntos, e o que você disse para o guarda da fronteira? E ele falou, um tio meu era um general que lutava ao lado dos Talibã. E ele não poderia revelar isso, porque ele estava baseado em Islamabad. O Paquistão estava alinhado com os Estados Unidos contra os Talibã. E para ele foi um risco muito grande. Quando a gente comemorou numa lojinha lá na fronteira, que a gente foi expulso do Afeganistão depois da entrevista, eu escrevi meu primeiro livro, Viagem ao Mundo dos Talibã. E quando a gente voltou para Islamabad, eu contei, no mesmo hotel tinha uns jornalistas de uma TV francesa, e eu contei a minha proeza, né, o único jornalista ocidental que entrou no Afeganistão, entrevistou os Talibã naquele período, era o que todo mundo sonhava, né? E eu pagava $50 por dia para o Iqbal. Os jornalistas franceses ofereceram $5.000 para ele. A gente estava no meu quarto. E o Iqbal falou assim, impossível, não dá para fazer isso 2 vezes. Ele mobilizou a família dele, a família... né? Ele não fez isso por dinheiro. Aliás, eu rapei o cofre do Estadão quando eu fui, porque 11 de setembro é uma correria, para vocês terem uma ideia, a última torre foi atingida em torno das 10 da manhã, eu peguei um voo da 1 da tarde, já, último voo para Israel e tal, rapei o cofre e meu dinheiro estava acabando lá no Paquistão e eu vivia preocupado com dinheiro e o Iqbal me oferecendo para emprestar dinheiro, né? Então, a sinceridade do propósito, ele sentiu isso em mim, né? E essa sinceridade te dá uma força interna, diminui o seu medo. Mentir dá medo, mentir te torna frágil. E eu aprendi isso também fazendo o contrário, mentindo, que isso é Coreia do Norte. Eu fui 2 vezes como turista. A primeira vez foi algumas semanas antes da cúpula Trump-Kim, em Singapura, que eu também cobri. E então não estava dando visto para jornalistas na Coreia do Norte. E agora, 1 ano depois, eu fui de novo como turista de novo. E isso é na fronteira. E eu fiquei no hotel que o Otto Warmbier ficou. O Otto Warmbier foi um americano de 27 anos que, por ter roubado o slogan do Partido dos Trabalhadores nesse hotel, entrou numa área que só podia entrar norte-coreanos. Ele foi preso, torturado, e depois de negociações com os Estados Unidos, ele foi devolvido com os dentes reimplantados para morrer nos Estados Unidos. Nesse hotel, eu estava fazendo uma coisa muito mais grave do que o Otto Warmbier, que é dizer que eu era turista e fazendo uma reportagem exclusiva para a Veja, fotografando os militares, né? E não tem aqui as fotos dos militares, mas enfim, acho que tem mais depois. E morrendo de medo. E eu entendi que isso nem era guerra que eu estava cobrindo, mas eu entendi que eu estava com mais medo do que de costume, porque eu estava mentindo, e a mentira te fragiliza. Então, sempre que possível, dizer a verdade vai te dar reservas para enfrentar. Bom, eu aqui foi com o Juca Varela, no Iraque, em 2010, eleição, estavam explodindo 3 bombas por minuto.
porque tanto as milícias xiitas quanto sunitas queriam impedir a realização daquela eleição. E aí estava caminhando com o Juca e apareceu uma bola de futebol. Então, o acaso, né? Você não espera coisas assim numa guerra. Eu cobri o avanço do Estado Islâmico em 2014 no norte do Iraque. E esse aqui é o fronte, o último fronte. Do lado de lá está o Estado Islâmico. E foi uma cobertura muito difícil. O Jim Foley era meu amigo, a gente se conheceu na Líbia em 2011, tinha se encontrado em outras coberturas, e o Estado Islâmico decapitou ele lá, quando eu estava lá. E no meio dessa tristeza, eu tive que assistir o vídeo e não conseguia entender como alguém era capaz, depois de conviver meses com James Foley, fazer mal para ele, porque era uma pessoa muito doce, muito modesto, assim. E nessa tristeza toda, eu estava com um fotógrafo, um jornalista iraquiano, Khalid Al-Ansari, e a gente já tinha feito outras coberturas juntos no Iraque, ele tinha sido da Reuters, agora estava na Bloomberg, e um belo jornalista iraquiano, né? E com um motorista nós estávamos, curdo, que ligava para ele tinha um parente na Peshmerga, um parente combatente curdo, que dizia para nós onde estava o fronte, que o fronte era móvel e a gente não podia entrar no território do Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico sequestra e mata jornalistas quando não recebe o resgate, né? E aí, um dia a gente estava voltando do fronte, era umas 7 da noite, mas era agosto, ainda verão, dias longos. Nós éramos o único carro na estrada e, de repente, voltando para Erbil, a capital do Kurdistão iraquiano. E aí a gente deparou com essa placa, já com alguns furinhos de balas e tal, indicando Mossul, 32 quilômetros. A gente tinha errado o caminho, estava dentro do território do Estado Islâmico. Então, o que você aprende com isso? Que você prepara tudo, organiza tudo, mas você tem que saber que você não controla tudo, você faz só a sua parte. Se um vento, uma tempestade de areia, os bombardeios americanos tivessem derrubado essa placa, eu dificilmente estaria aqui. Eu não sei se a gente consegue clicar aqui e ouvir alguma coisa. Ah, não tem áudio, né? Isso aqui é como que é quando chega perto, né? Vocês não estão ouvindo, está sem áudio, mas quando isso aqui é Ras Lanuf, o fronte na Líbia, quando as forças do Gaddafi fizeram um movimento de pinça. Ah, obrigado. Ah, tá sem áudio. Deixa eu ver aqui se a gente... Oh, desculpa. Opa. É porque assim, né? Eu não sou muito bom em... É que assim, clicando em qualquer coisa... Ah, aí, boa. Quem sabe? Então, quando chegaram muito próximos às forças do Gaddafi, já disparando fuzis, o que você faz? Liga a câmera e sai correndo, né? Então, você reage por instinto, você foge, né? De medo mesmo, né? Aqui é comboio iraquiano, a gente, no Iraque, na guerra do Iraque, num comboio que foi parado porque estava tendo conflito perto da estrada e era um comboio de jornalistas. Bom, na guerra da Geórgia, eu cruzei o fronte. Eu estava na Geórgia e fui para a Ossétia do Sul, onde estavam as forças russas e ossétias, né? E para isso eu passei por um checkpoint russo. Quando eu cheguei nesse checkpoint, num carro com placa georgiana, um soldado russo se ajoelhou e mirou o fuzil para o nosso carro.
E eu sabia que ia chegar num ponto que eu não ia poder continuar no carro. Então, eu liberei o motorista e o dono da agência que tinha alugado o carro. Eles deram marcha ré, foram procurar um lugar seguro e eu saí caminhando em direção ao soldado russo. Eu tinha estado na Rússia no início do ano cobrindo a eleição. Na época ainda era exigido visto dos brasileiros. Isso foi em 2008. E aí eu, com um passaporte brasileiro com visto russo numa mão, na outra mão a credencial de jornalista. Está dando uma microfonia aqui, deve ser por causa do... Bom. E gritando, correspondente, Brasília, né? Um jornalista brasileiro e tal. E o cara não atirou. Aí me levou até o major, que comandava o checkpoint, e eu falei, eu quero ir para Tskin Valley, quero ver como está na Ossétia do Sul. Tskin Valley é a capital. Ele falou, vou organizar uma carona para você. Aí nisso passou um Lada Samara com 4 milicianos ossétios. Pararam no checkpoint, conversaram, olharam para mim de longe e seguiram. Em seguida veio um Opel com um casal, ele georgiano e ela ossétia. Estavam fugindo da guerra em direção à Rússia, à Ossétia do Norte. E aí me deram a carona. Quando a gente virou a primeira curva, os ossétios estavam me esperando. Tomaram o carro do casal, com tudo que estava dentro. 2 deles levaram o carro e os outros 2 me mandaram entrar no Lada Samara. Eu entrei, sentei no banco de trás e o miliciano que estava no banco do passageiro mirou um fuzil para mim, gritando coisas que eu não entendia, porque o russo é a língua franca ali, mas eu não sou dali, né, daquela região. E aí eu fui e agarrei a maçaneta da porta, assim, e a maçaneta veio na minha mão, assim, era um Lada Samara, né? A porta abriu e eu pulei na beira da estrada e vim caminhando em direção ao casal. Eles foram embora, os milicianos ossétios. E pensando assim, em meia hora eu tive um fuzil apontado para mim 2 vezes, né? Será que isso significa que o meu plano de ir para Tskin Valley é arriscado demais, né? Porque sempre você tem aquela, não sei se é todo mundo, mas eu não sou nem um pouco supersticioso, mas diante do risco você fica meio assim, sem saber, né? E pensando, será que eu gastei as minhas 7 vidas, né? Será que eu estou indo longe demais? Essa pergunta sempre está presente. Aí o que eu pensei? O que eu tenho? Eu cheguei até aqui, e o que eu tenho? Eu tenho a história de um repórter, uma aventura de um repórter azarado. Eu não sei como está a Ossétia do Sul. Eu não sei como está a Tskin Valley. Eu não vi nada. Eu estou na beira aqui de um checkpoint russo. Então, todo o risco que eu corri perde o sentido se eu não for adiante no meu objetivo. Eu não cheguei próximo do meu objetivo, apenas paguei o preço. E uma coisa que eu tenho horror é de ser confundido com um aventureiro narcísico, que glamouriza a sua história, que vive uma aventura. Porque eu tenho filhos. Se eu aceito ser isso, então eu não amo os meus filhos. Eu tenho mais amor a mim mesmo e ao a minha figura narcísica, glamurosa, do que aos meus filhos. Então, muitas vezes me vem esse raciocínio, em nome deles, em nome do meu desejo de voltar para casa, eu tenho que terminar o meu trabalho aqui e fazer o melhor possível e tal. E segui, me arranjaram outra carona, eu fui e vi como estava a Tskin Valley, só com ossétios. Todos os georgianos tinham ido embora e os ossétios, que antes eram casados, vizinhos, amigos dos georgianos, estavam queimando as casas dos georgianos e tal. Quando foi no final do dia que eu tentei voltar para a Geórgia, de novo parei num checkpoint russo que tinha avançado. Enquanto eu tentava convencer os russos a me deixar passar, eles estavam tomando gore, estava coberto por uma fumaça branca. Passaram 2 milicianos ossétios num Lada de perua, assim. Me viram,
pararam, o que estava no passageiro veio correndo na minha direção e colocou o fuzil assim na minha goela, assim, apertando assim. Eu fiquei paralisado, só afastei um pouco o cano, porque estava pressionando minha goela. Enquanto isso, os russos gritavam coisas para eles, entre elas, correspondente, Brasília. E aí esse cara, assim como ele chegou, ele deu meia volta, voltou correndo para o carro e eles foram embora. E aí o cabo russo que falava inglês falou assim, relax, they thought you were Georgian. E aí eu entendi tudo o que tinha acontecido comigo naquele dia. Eu tenho cara de georgiano, eu não sabia. Então a pergunta daquela guerra era, os georgianos poderão voltar para casa algum dia? A resposta era não, né? E é esse o significado de uma reportagem, né? Você entender de verdade as consequências de uma guerra, né? O que virá depois, o que aquela guerra, como aquela guerra transformou aquele lugar. Isso são tanques georgianos destruídos pelos russos. Isso são os ossétios queimando as casas dos georgianos. Eu fui preso pelo exército russo, fiquei 3 horas sob interrogatório, depois me colocaram para dormir no alojamento e meu método de reportagem foi esse. Como eu estava sozinho e eu não falo russo, eu pedi para o pessoal dono da agência de viagem que me alugou o carro, para escrever perguntas em russo que eu anotei. Então eu chegava para as pessoas assim, ligava o gravador, não sabia o que elas estavam respondendo, elas estavam respondendo as minhas perguntas. Quando os militares russos pegaram isso, eram perguntas de espião militar na visão deles. Que eram, você culpa os russos, de novo, né, como lá no Líbano, você culpa os russos ou os georgianos por essa guerra? Você aceitaria de volta os georgianos? Enfim, perguntas que eles consideravam que eram de... E eu vivi momentos de Tarantino, assim, com uma carona de milicianos georgianos que me levaram para o checkpoint russo e tal, né? E aqui quando finalmente eles se convenceram de que eu era um jornalista e não um espião, eles me devolveram minha câmera, meus documentos, meu bloquinho, e me deram um chá com umas bolachinhas. E eu aproveitei para tirar a foto do mapa das coordenadas militares, que eu estava no comando dos russos em Tskin Valley. E as perguntas que eles me faziam eram muito reveladoras da visão que eles tinham daquela guerra. Eles me perguntavam se eu tinha visto forças especiais americanas na Geórgia, coisas assim, e que demonstravam muita ignorância da parte deles, né, russos, e deveriam ter mais informações e tal. E eles tiraram uma foto tremida de mim. Essa faixa branca, eles amarraram em mim, quando eu ainda era amigo deles, no primeira minha passagem, porque essa faixa branca significa que eu seria do grupo dos ossétios, não seria georgiano. Mas essa faixa branca não ajudou muito. Eles organizaram um comboio, porque eles queriam que eu voltasse para a Rússia. Eu não tinha ido na Rússia, né? Todos os jornalistas que estavam lá, que eram cerca de 10, aqui estão alguns deles, olha, do lado direito, são fotógrafos russos. Tinham vindo com eles, embedded, como disse a Patrícia, com o exército russo. E eles falaram, agora você tem que ir para a Rússia. Eu falei, negativo, eu tenho que ir para a Geórgia. Lá está o meu computador, meu equipamento, minha roupa, eu estou baseado em Tbilisi, então eu quero voltar para a Geórgia. Eles organizaram um comboio para me levar até o front, até o ponto em que eles controlavam. Eu passei e fui de volta para o meu hotel em Tbilisi, na Geórgia. E na Síria, quando os militares da ONU estavam organizando uma missão, eles fizeram uma missão avançada de reconhecimento do terreno, eram 5 oficiais da ONU, e eu fui o único jornalista que acompanhou eles. Isso aqui é um vídeo, a gente não vai mostrar, mas eu fui com eles para Deraa, onde começou a Revolução Síria.
E eu tinha estado lá na véspera e ninguém veio conversar comigo, porque eu estava com funcionários do governo sírio. Quando os moradores viram os capacetes azuis da ONU e um homem, eu, segurando uma câmera, eles vieram todos contar suas histórias para mim. E eram histórias assim: meu marido desapareceu, meu filho foi morto, minha casa foi queimada, cheio de detalhes terríveis assim. E uma mulher, no meio daquela confusão, falou assim: eu espero que você volte são e salvo para o seu país. Ela estava preocupada comigo, né, sentindo, ela via que eu era a única pessoa ali que não precisava estar ali, né? E quando ela sentiu isso por mim, se preocupou comigo, a dor dela também diminuiu um pouco. E é o que acontece com um repórter. Quando você se importa com as histórias dos outros, você esquece um pouco as suas próprias dores e também o seu medo. Todas essas emoções. Então, a empatia, o importar-se com o outro, tem um magnetismo muito forte para você sair de dentro do seu mundo interno, do seu drama interno, e se preocupar com os outros e viver o presente. Esse homem de óculos, ele é da Mukhabarat, a polícia política síria. O acordo era que eles não entrariam conosco, eles só nos escoltariam até o primeiro vilarejo. Eu sei que ele era porque o meu motorista me falou. Os motoristas de hotéis nos países árabes, eles têm muito contato com a Mukhabarat, a polícia política, porque eles ficam nos hotéis importantes e o pessoal da Mukhabarat faz perguntas para eles sobre quem é esse jornalista, quem é esse visitante, onde ele esteve, quem ele entrevistou. Então, os motoristas são obrigados a dar informações. E quando eu esperava, veja ele aqui no canto esquerdo, né, na foto da esquerda, entrando no carro, e depois ele aqui. Quando eu esperava para começar o comboio, o meu motorista me falou: aquele cara ali é da Mukhabarat. E aí eu vi ele lá no meio, disfarçado lá no meio, observando o que os sírios estavam dizendo para nós. E então eu senti uma responsabilidade muito grande. Os próprios sírios, um cara me falou: a gente vai ser castigado por isso aqui, por estar... Eles xingaram o Bashar Assad e o Maher de cachorros, que é a maior ofensa, né, no mundo árabe. E então eu senti uma responsabilidade muito grande de fazer um vídeo, uma reportagem em português, que não ia ter nenhum impacto, mas o consulado sírio em São Paulo, a embaixada síria em Brasília iam ver, iam relatar, e isso ia contribuir para a punição dessa população, né? Então, eu fiz também em inglês o vídeo, mandei para todo mundo que eu conhecia na área de direitos humanos, e o vídeo acabou sendo utilizado como provas de crimes de guerra. Isso é Coreia do Norte, não é guerra, mas só mostrando que um soldado que o exército escraviza a população na Coreia do Norte, e os soldados ficam vigiando enquanto os norte-coreanos trabalham, né? E é muito difícil fazer essa foto, o ônibus passa muito rápido, né? E eu fiquei esses 7 dias tentando fazer essa foto, que acabou sendo publicada na revista Veja. E é proibido fotografar o exército na Coreia do Norte. Eu voltava todo dia para o hotel, ia para uma areazinha escura lá do quarto para descarregar essas fotos e esconder na minha mala. E a porta do meu quarto não trancava, de tanto ser arrombada, né, muitas vezes antes mesmo de mim, né, a porta não trancava. Isso são imagens proibidas. E o que a guerra ensina é isso, é que só existe este momento, o momento em que a gente está aqui conversando. O passado é imaginado, faz parte da imaginação o passado, não é algo... Ele não ocorreu do jeito que a gente se lembra. Quando eu fui escrever o livro, eu fui olhar minhas anotações e as reportagens publicadas, e eu via que eu contava as histórias errado. E depois o neurocientista que fez o prefácio desse livro, Fabiano Molim de Moraes, que é da Unifesp,
ele me disse que, de fato, a gente imagina o passado. A gente mistura as nossas emoções com as histórias. E a gente também imagina o futuro. Então, o que existe de real, de não imaginado, é isso que a gente vive nesse momento. E a guerra te ensina a viver o presente. Então, nesse sentido que a guerra funcionou para mim como uma meditação. Tem um navio se aproximando para tomar Ras Lanuf, o navio do Gaddafi. E aqui são os rebeldes. E eu sem tripé, saí correndo, sem tripé, tentando filmar o navio que está se aproximando, que está bem, esse é o navio, e filmar a peça de artilharia que está disparando contra o navio. Até que finalmente fala, eu vou filmar. Aí eu consigo. Eu saí sem tripé porque eu precisava estar mais leve, eu já carregava um telefone de satélite, um monte de coisa. Agora eu não saio mais sem tripé, essa foi a última vez. Mas a cobertura de guerra é isso, é uma coisa caótica, desorganizada, em que você mobiliza toda a sua atenção, todo o seu esforço, toda a sua capacidade, né? E depois disso aí foi que aquela outra cena que eu saí correndo com a câmera ligada, o pessoal desembarcou e veio, né, para nos pegar. E aí eu saí correndo com a câmera ligada. Então, isso é mais ou menos o que é uma cobertura de guerra. Bom, gente, quero agradecer. Quero agradecer aqui a participação, né, do Lorival, com suas histórias, e a presença de todos vocês, né? Se quiser, dá para a gente fazer umas 2 perguntas ou 3. Temos um problema. Alguém tem? Vamos fazer 3 perguntas e a gente termina, pode ser? Eu trouxe o livro, se alguém quiser comprar, ele está aí no fundo. Vamos lá? Então, 3 perguntas, que serão, né, ainda... Boa tarde, Lorival. Eu me chamo Zeinab, eu tenho grande admiração pelo seu trabalho. E eu sei que você não fala só de guerra, também cobre política. Eu queria saber se a atual política externa brasileira, que é considerada vexatória, atrapalha o teu trabalho. A gente tinha uma vantagem que o Brasil não se envolvia muito nos assuntos dos outros países. Isso facilitava muito, né? A gente ficava muito fora do radar, né? Na Líbia, que a Dilma Rousseff se absteve da votação do Conselho de Segurança que autorizou a intervenção da OTAN, que evitou a destruição da cidade de Benghazi, onde eu estava, a cidade de 1 milhão de habitantes. Eu senti uma certa hostilidade, assim, por ser brasileiro, mas consegui conversar e contornar e tal. Na Venezuela, no período em que o PT apoiava o Chávez, então a oposição tinha uma certa desconfiança, um certo desconforto com os brasileiros e tal. E agora é o contrário, né? É o governo que sente isso e tal. E no Paraguai, na Bolívia, tem um pouco, o Brasil é uma potência e tal, então às vezes tem alguns incômodos, como teve agora em relação ao acordo novo de Itaipu, né? Na Bolívia em relação ao gás, o desejo de aumentar o preço do gás, que o Lula acabou cedendo e tal. Mas isso é raro, né? Em geral, o Brasil não é um player, né? E isso facilita o nosso trabalho. Eu acho que os movimentos do governo Bolsonaro foram poucos e acho que ele já percebeu que esse engajamento não foi bom para o Brasil, né, para ele próprio. E agora temos uma questão com a Amazônia, que os nossos adversários, os concorrentes, claro que vão aproveitar. A França não deseja materializar o acordo Mercosul-União Europeia para proteger a sua agricultura, então vai aproveitar, está aproveitando bastante, né, essa situação. E vamos ver nas próximas coberturas, depois eu te respondo ainda como que a coisa, o impacto que teve, né? Bom, temos espaço para mais 2 perguntas, se é que temos mais 2.
Olá, me chamo Giovana, estou no segundo semestre de jornalismo. Você mesmo falou que no momento que você está lá e você pensa, meu Deus, eu tenho família, o que eu estou fazendo aqui no meio? Eu queria perguntar qual que é o posicionamento de um jornalista que está cobrindo uma guerra ou algo tão, querendo ou não, perigoso. Você está lá pensando na sua família, que tem gente esperando em casa, gente te ouvindo, você passando por um momento como esse. Não, você pensa isso só à noite. O que eu quis mostrar é que, de noite, o seu mundo subjetivo cresce, né? Nesse contexto de Benghazi, quando o comboio estava se aproximando para destruir Benghazi, o comboio do Gaddafi, as células adormecidas despertaram pró-Gaddafi em Benghazi, que era uma cidade controlada pelos rebeldes, e saíram atirando, abrindo fogo, matando as pessoas indiscriminadamente. Mataram jornalistas e pessoas comuns. E eu cheguei num hospital e tinha um menininho chamado Mohammed, de 5 anos, que tinha levado um tiro de fuzil no peito. O curativo era do tamanho do peito dele. Tem a foto dele no livro, ele com o bracinho levantado assim, gemendo de dor, numa UTI. A mãe dele estava do lado, com o cérebro de fora do crânio. Estava lá só simbolicamente fazendo companhia a ele, né? Mantida, vegetando. E o pai já tinha sido enterrado. Eu fui ver qual era a história dele. E essas forças cadafistas que despertaram usavam umas caminhonetes Land Cruiser da cor da areia e estavam passando, atirando para todo lado, e viram a cena da família saindo. Um jovem casal com um menino de 5 anos saindo de casa, de carro, para fugir de Benghazi. Deram marcha ré, abriram fogo e seguiram o caminho. Naquela noite eu pensei, o Mohammed não sabe, mas ele não tem mais uma família, né? E se o Conselho de Segurança não tivesse demorado tantas horas para aprovar a intervenção da OTAN, o Mohammed não teria perdido a sua família, né? E eu sou o único brasileiro aqui que estou contando essas histórias, correndo o risco de nunca mais ver a minha família, e o meu país se absteve, como se fosse indiferente ao que acontece, ao destino dessa população. Então, o meu trabalho não tem sentido. Mas são coisas que acontecem durante a noite, em que o seu mundo subjetivo cresce. No dia seguinte, eu retomei a minha lucidez e voltei ao meu trabalho sem essas recriminações, essas emoções tão fortes. O trabalho te ocupa muito. O trabalho te faz dar menos importância para o seu mundo interno, seu mundo subjetivo, que é um trabalho muito intenso, né? Então, por isso que serviu de meditação, é por isso que eu descobri que o medo, ele diminui de importância, assim como as suas outras emoções, quando você está ligado no mundo real e no mundo das pessoas e ocupado com as histórias das outras pessoas. É uma forma de você diminuir o seu drama interno também, que todos nós carregamos, né? Eu tenho as minhas dores internas que eu trago comigo, todos nós temos, né? Bom, temos aí espaço para uma última pergunta. Temos a última? Não temos? Temos a última ali. Oi, meu nome é Juliana, eu faço publicidade, mas, assim, uau, parabéns, muito bom trabalho. E eu queria saber o que te move, sabendo que pode acontecer tanta coisa. Eu entendi isso do mundo subjetivo, que é quando você está à noite, não sei o quê, mas de saber que há tanta coisa ruim e mesmo assim você querer todo dia de manhã acordar e falar, é para isso que eu nasci, é isso que eu quero fazer, até da minha vida. Não tem só coisa ruim, tem muita coisa boa. Na verdade, na guerra você entra em contato com os extremos da condição humana, porque de um lado também existe a coragem, o desejo de liberdade, o desprendimento, a generosidade. Quando eu estava em Ras Lanuf, nesse front, eu estava com o meu fixer, Soheib, e eu vi um jovem assim, com um colar com cartuchos vazios de balas de artilharia antiaérea, assim, o colar era formado por esses cartuchos, eram as balas que ele tinha disparado, né, algumas, né? E ele estava comendo uma quentinha, assim, no meio da avenida. Era um jovem bonito, assim, já com a barba e tal, tem foto dele, aliás, no livro.
E aí eu falei, Soheib, vamos entrevistar aquele cara. Quando a gente foi se aproximando, o Soheib falou, ele é meu primo. Né? E aí eles se abraçaram, e esse rapaz contou como tinha sido a noite anterior, que alguns adolescentes tinham vindo ajudar eles a carregar munição, e eles estavam muito perto dos cadafistas, eles conseguiam ver os combatentes pró-Gaddafi muito de perto, e um tiroteio intenso e tal, e que eles gritavam assim, vamos matar esses filhos da puta e tal, falando a respeito dos meninos, dos garotos que estavam ajudando e tal. Quando terminou essa entrevista, a gente saiu andando e o Soheib falou assim, eu não posso mais te ajudar, eu vou me juntar à guerra. E dentro de mim eu entendia ele tão bem, mas eu dizia assim, Soheib, você vai morrer, seu país precisa de você. Eram argumentos inócuos, racionais. Mas eu entendia o que ele estava sentindo. Eu não posso deixar o meu primo morrer por mim, né? E eu aqui, de braços cruzados, apenas ajudando os jornalistas e tal, né? Então, aí você vai entendendo essas coisas da dignidade, de que viver sem dignidade não tem sentido. E são lições que servem para nós aqui na nossa vida cotidiana. Você começa a entender melhor o que na vida vale a pena. O que é essencial na vida. É por isso que o subtítulo do livro, o livro A Minha Guerra contra o Medo, o que o risco de morte ensina sobre a vida. Você chega num limite em que você dialoga com a morte, mas ao dialogar com a morte, você abraça a vida, porque a morte é o limite claro, definitivo. Então você valoriza a vida, você se desdramatiza internamente, né? E eu, com esse convívio com a guerra, eu me tornei um cara assim muito mais tranquilo, muito sem dar tanta importância para as coisas materiais. Hoje eu vi que o meu MacBook Pro eu tinha esquecido na lanchonete, dei um toque no trigo e fui lá caminhando. Eu não fui correndo, né? Fiquei muito feliz de reencontrar o meu computador e muito orgulhoso dessa brasileira que agiu de uma forma que é um pouco contraintuitiva dentro da nossa cultura. Mas assim, entender que o importante é a vida, é o trabalho, o amor, essas coisas grandes, sabe assim? Abraçar isso, viver isso de verdade. Não racionalmente, não discursar sobre isso, mas viver isso. Aí é uma vida legal, uma vida bem vivida. E nesse diálogo com a morte, eu já sei o que eu vou falar para a morte quando ela chegar. Eu vou falar assim, oi, eu estava te esperando, né? E eu tenho uma notícia para você. Você me fez viver de uma forma que valesse a pena. Porque se a morte não existisse, tudo seria igual, nada teria valor, né? Então, nós estamos quites, né? Tá tudo bem, quer dizer, você se reconcilia com a sua condição de ser humano e não fica com essas ansiedades, esse adoecimento que é muito característico da nossa civilização, né? Bom, gente, mais uma vez obrigado. Vocês são maravilhosos, né? Até quase 18 horas.